TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 28 de novembro. Está no ar mais um Semana Ilustrada, onde você acompanha as principais reportagens da semana. E veja agora os nossos destaques. Carga de drogas avaliada em 2,5 milhões é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Legislativo debate lei orçamentária para o próximo ano. E o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O prazo para agentes e promotores culturais de Araxá apresentarem projetos de lei Aldir Blanc termina na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, às 17 horas. São 13 editais e quem explica melhor sobre cada um deles para a gente é a presidente interina do Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Araxá, Cíntia Versosa. Cíntia, quais são esses 3 editais, essas 3 possibilidades? Bom, a lei emergencial, a Aldir Blanc, ela veio exatamente para ajudar os artistas. E esse trabalho foi feito em conjunto com a Fundação Cultural Comão Barreto, o Conselho e a Fundação. É um trabalho que vem vindo há meses e esses editais agora foram publicados, eles estão disponíveis para os artistas. Os artistas devem procurar, analisar qual desses editais que ele se encaixa e mandar os projetos. Quais são essas 3 possibilidades? Que a gente sabe que tem pessoa jurídica, tem pessoa física, mas também tem premiações, né? Isso. Os editais são 3 editais, um para pessoa física, projetos, pessoa jurídica, espaços, ajuda, subsídios para espaços culturais. E a gente tem premiação. A premiação, eu acho que a premiação os artistas devem procurar, porque a premiação é uma premiação de um trabalho que já foi feito. Então, vamos supor, uma festa cultural da cidade de Araxá, que já acontece há vários anos, eles podem montar todo um portfólio, o que seria um clipping, de todo o trabalho que foi feito e entrar com a premiação, concorrendo a uma premiação. Quem fez inscrição e não pode participar de nenhum desses 3 editais? Então, nós temos aí a lei federal que ela não pode participar, nenhuma pessoa que tem ligação com o poder público, que esteja recebendo algum auxílio do governo, exceto o Bolsa Família. Mas se ele tiver recebido, por exemplo, pensão, se ele recebe uma pensão, ele não pode participar. E também, a gente tem que falar sobre isso, a pessoa que fez a inscrição da Lei Aldir Blanc pelo Estado, ela não pode participar pelo município. Então, isso também não pode. E para quem vai participar, quais são os documentos exigidos? Então, nós temos aí uma lista de documentos exigidos. Não é nada que gere custo, porque é possível retirar todos pela internet, mas a empresa, a pessoa jurídica, ela tem mais documentos para apresentar, da empresa. Então, ela deve ficar atenta, porque tem alguns documentos que precisa tirar na internet, então já vai fazendo tudo isso antes. É importante que a empresa esteja organizada para receber esse auxílio. Muito obrigada pelas informações. Lembrando mais 2 coisas. Esse prazo encerra às 17 horas da segunda-feira, da próxima semana, dia 30 de novembro, e o valor de Araxá é R$ 744.878,70. Quase 200 mil contribuintes que tinham caído na malha fina do imposto de renda e acertaram as contas com o fisco receberão a restituição.
Serão beneficiados mais de 198 mil contribuintes, que receberão 399 milhões. Desse total, mais de 143 milhões serão pagos a 45.394 pessoas com 60 anos ou mais, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja renda principal seja o magistério. A Receita orienta os contribuintes que não tiveram a declaração liberada a verificar as pendências no portal e autorregularizar a situação por meio de declaração retificadora. O portal pode ser acessado por meio de um código digital. Quem não tiver o código deve digitar o número do recibo das 2 últimas declarações do imposto de renda. O valor ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate no prazo, deverá requerê-la por meio da internet. O cidadão pode entrar na página da Receita e clicar em formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição no serviço Meu Imposto de Renda. Moradores do bairro Santa Terezinha reclamam da quantidade de árvores em imóvel vizinho. Darcy conta as 2 vezes em que matou um escorpião dentro da casa dela, minutos antes de ser picada. Eu estava andando, saindo do banheiro e a hora que eu saí, eu vi ele assim, eu bati a pé nele. A irmã dela, Adriana, conta que chegou a conversar com o dono do imóvel de onde vêm essas árvores grandes e muitas folhagens, sobressaindo sobre a residência das irmãs. A gente já matou uma cobra, tem uns caramujos que são muito grandes, né, que instalou na casa inteira. E a gente está sempre limpando a horta, né? A prefeitura eu peço a caçamba, eles traz para mim tudo, a gente não paga caçamba, mas paga a pessoa para limpar, né? Como vocês viram lá de fora, a gente acabou de limpar porque tinha muito caramujo subindo na casa inteira. Se ele não tem condição de pagar, como ele falou que não tem condição, a prefeitura vir conversar com ele e fazer esse serviço para ele. Belcholina também reside no imóvel deixado pelos pais delas. Ela relata que o problema é recorrente na rua 19 de dezembro, no bairro Santa Terezinha. Ninguém deu providência. Até ontem, nós chamamos, até deu de segunda-feira. Ninguém ligou. Tem muito tempo, tem anos, mais de anos, né? Minas Gerais prorrogou o período de campanhas de vacinação no estado até o dia 4 de dezembro. O foco é atingir as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Diante da necessidade de proteger a população mineira de 20 a 49 anos contra o sarampo, crianças e adolescentes de até 15 anos e menores de 5 anos de idade, a Secretaria Estadual de Saúde Mineira decidiu prorrogar as campanhas nacionais contra o sarampo, a poliomielite e a multivacinação até o dia 4 de dezembro. A baixa cobertura pode ser explicada pelo receio da população em se dirigir até os pontos de saúde devido à pandemia do Covid-19. Em Araxá, cerca de 4.851 crianças receberam a vacina contra a polio, atingindo 97,12% do público. Em relação ao sarampo, um total de 9.287 doses foram aplicadas, menos de 20% da meta. A vacinação em Araxá prossegue normalmente nas unidades de saúde. Confira locais e horários de vacinação. Unicentro de 7h30 às 5 da tarde, Unileste no bairro Santo Antônio de 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. No Uninorte, no Urciano Lemos, das 7h30 às 14h30. No Uninordeste, na Avenida Pedro de Paula Lemos, também inicia às 7h30 da manhã e vai até às 12h30. Na Unisa, dias e horários diferentes. Segunda, terça e sexta, das 11h30 às 16h30. Quarta e quinta-feira, manhã e tarde. Daqui a pouco, a movimentação no cartório eleitoral pós-votação e ainda hoje o editorial Raio X com a Lavínia Drummond. O Semana Ilustrada volta já.
Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar. Ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. Eu volto a este bloco falando do cartório eleitoral. Você vai acompanhar como é o trabalho da equipe após o turno das eleições municipais em Araxá. A apuração foi o dia mais tumultuado para os auxiliares eleitorais que trabalharam mais de 12 horas no dia 15 de novembro. Após o resultado das eleições, eles aproveitam para descansar, claro. Ainda não. O trabalho pós-pleito é intenso e requer dedicação de cada um deles, que contribuiu para uma eleição tão atípica acontecer sem grandes percalços. O trabalho agora é de recolhimento e organização de todo o material, atendimento aos eleitores, prestação de contas de candidatos e partidos e coligações e devolução das urnas ao Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte, no Centro de Apoio. Um dos pontos observados foi o elevado número de pessoas que não foram até os locais de votação escolher 3 candidatos, um para o Legislativo, prefeito e vice-prefeito ao Executivo. Nas eleições anteriores ocorreram sucessivos aumentos de pessoas aptas a votar que não compareceram às urnas. No pleito de 2020, a abstenção foi de 23%, o maior registro em eleições municipais nos últimos 20 anos. Das 77.110 pessoas aptas a votar em Araxá, 58.485 exerceram o direito no dia 15 de novembro. 1.877 votaram em branco. Eles representaram 3,21% do total, enquanto que 3.600, ou seja, 6,29%, votaram nulos. A justificativa da ausência pode ser feita até o dia 14 de janeiro de 2021, comprovação que deve ser feita com a documentação que prove o porquê não foi possível participar do pleito. Nesse período, a justificativa é feita exclusivamente pelo site do TSE. Existe uma aba lá chamada Justifica. A pessoa entra lá, o cidadão entra lá, eleitor, e tem todos os caminhos para ela percorrer no site para apresentar a justificativa. Não precisa comparecer ao cartório, exatamente também em função da pandemia de coronavírus. A ausência de justificativa leva à ausência de quitação eleitoral. E essa ausência de quitação eleitoral implica em restrição no uso do CPF, posse em cargo público, matrícula em faculdade, benefício do INSS, todo o banco de dados da Justiça Federal e do Poder Executivo Federal. O que pode ser usado para ser uma justificativa? Se a pessoa estava viajando, se a pessoa estava internada, o que serve como um ponto para justificar? Sim, claro. Relatórios médicos, né? Comprovantes de viagem, né? Diárias de hotel, passagens de ônibus. Oportunidade, publicado um dos editais mais aguardados pelo mercado de trabalho, o concurso público para a admissão ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para 2021. Serão oferecidas 30 vagas, sendo 27 para candidatos do sexo masculino e 3 feminino. O concurso será regido pelo edital já publicado e gerenciado pela Academia de Bombeiros Militar por meio da Divisão de Seleção e Exames, sendo a primeira fase executada pela Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, Fundeb. A duração mínima é de 3 anos, com início previsto para 2 de agosto de 2021, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extra
desta classe, depois das 18 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O valor inicial da remuneração é de mais de R$ 6.000, abono, fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor. Entre os requisitos exigidos estão ser brasileiro nato, ter idoneidade moral, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, ter entre 18 e 30 anos na data de matrícula para a inclusão, prevista para 2 de agosto de 2021, ter no mínimo ensino médio completo ou equivalente, altura mínima de 1,60, aptidão física, ser aprovado em avaliação psicológica e toxicológica, entre outros. A Secretaria Nacional do Consumidor está alertando a população para os riscos de contrair dívidas impagáveis por mau esclarecimento das instituições financeiras. Muitos utilizam o cartão de crédito para fazer saques consignados, se enrolando no campo financeiro e acabam perdendo o sono. Segundo os especialistas, essas instituições não deixam claro que as taxas de juros cobradas nos saques são bem mais altas do que as disponibilizadas no empréstimo consignado e ainda buscam contratos com pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade econômica, em especial servidores públicos ou beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que já estão com a margem de empréstimo consignado estourada, o que acontece a princípio através de ligações que oferecem facilidade e agilidade no processo, sem muito esclarecimento de taxas e afins. Os especialistas criticam também algumas fraudes que ocorrem a partir de operações envolvendo assinatura eletrônica, em muitos casos de idosos que são tentados a deixar essa assinatura com representantes bancários chamados de pastinhas, que acabam renovando automaticamente os contratos. Autoridades explicam, isso é uma fraude feita com assinatura eletrônica do consumidor. Nesta semana, iniciou o prazo para o cadastramento escolar na educação infantil da rede municipal de Araxá. Pais e responsáveis têm até o dia 11 de dezembro para preencher a ficha. O cadastramento deve ser feito para crianças de 4 meses até 5 anos de idade, que pleitearão as vagas remanescentes dos CMEIs, EMEIs, nas escolas de ensino fundamental e nas conveniadas, que oferecem a mesma modalidade de ensino. As matrículas só podem ser feitas após o cadastramento com o preenchimento de uma ficha de inscrição eletrônica. Você pode acessar esse link em nosso site diariosintonia.com.br. Os pais e os responsáveis pelas crianças poderão fazer a inscrição em até 3 unidades, desde que todas elas estejam localizadas na mesma região em que a família reside. O cadastro não constitui garantia de vaga na unidade de ensino e servirá como um levantamento de demandas de crianças para 2021. Aquelas crianças que já se encontram matriculadas na educação infantil em 2020 e pretendem continuar na mesma unidade de ensino não necessitam de cadastro. Em virtude da pandemia da Covid-19 e a indefinição do retorno das atividades educacionais presenciais, o cronograma das matrículas para o próximo ano será divulgado pela Secretaria de Educação. Em instantes, Operação Natalina, Polícia Militar intensifica segurança em locais com maior movimento na cidade e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Eu volto já. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo?
papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista com carga de drogas avaliada em R$2,5 milhões. Veja na reportagem. A droga estava escondida em meio à carga de farelo de milho em uma carreta. Um homem de 35 anos foi preso com 55,5 kg de maconha, 51 quilos e 900 gramas de cloridrato de cocaína e 3 quilos de pasta base de cocaína. A carga de drogas foi avaliada em mais de R$2,5 milhões. A abordagem aconteceu no dia 21 de novembro, no quilômetro 550 da BR-262. A PRF verificou que o veículo seguia do Mato Grosso para o município de Carlos Chagas, norte de Minas Gerais. Observado o nervosismo do condutor, foi realizada a fiscalização minuciosa, sendo encontrada a droga dissimulada na carga de farelo de milho. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil de Bom Despacho, juntamente com o veículo e a droga apreendida. Outra ocorrência foi registrada pela 8ª Delegacia da PRF de Araxá no final de semana. Uma equipe apreendeu um veículo com elementos de identificação com suspeita de adulteração. Foi abordado um veículo MMC L200 com origem de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E durante a fiscalização foram encontradas divergências entre os elementos encontrados no veículo e o padrão do fabricante. O veículo e os ocupantes foram encaminhados para a Polícia Civil de Bom Despacho para as providências cabíveis. E a Polícia Militar lançou nesta semana a Operação Natalina. A população conta agora com mais efetivo nas ruas para garantir a segurança dos consumidores. Quem vai detalhar para a gente como vai acontecer essa operação, tanto em Araxá quanto nas outras cidades do 37º Batalhão, é o Tenente Conert. Qual que é o propósito da operação que segue até o dia 31 de dezembro? Então, nesta data nós iniciamos a Operação Natalina, tanto na cidade de Araxá quanto as demais cidades, e estaremos lançando um policiamento focado no setor comercial para dar uma atenção maior aos cidadãos que saem de suas casas para realizar as compras de final de ano. Esse ano, devido à pandemia, a forma de passar instruções e dicas está um pouco diferente, né? Como ela vem sendo, como ela vem sendo feita e como ela continuará nesse período até 31 de dezembro. Exatamente. A polícia, por meio de suas dicas de segurança, sempre alerta os cidadãos quanto aos riscos de crimes, os modos que pode prevenir e, diante da pandemia, a Polícia Militar está adotando o meio digital para estar distribuindo essas dicas de segurança, tanto em redes de vizinhos protegidos, comércios protegidos, dentre outros. Quais ações, vão ser realizadas para reduzir crimes, principalmente ali na área do centro, calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, aqui em Araxá? Será lançado policiamento tanto em viaturas quanto em patrulhamento a pé, fazendo operações e também alertando cidadãos quanto aos riscos de ocorrerem algum crime, como furto, roubo, estelionato, entre outros. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que a operação foi lançada nesta quinta-feira, dia 26, segue até o dia 31. E para quem quer acompanhar essas dicas que são repassadas pela Polícia Militar, basta acessar o nosso portal diariosintonia.com.br. A Câmara realizou na tarde de ontem audiência pública para debater o projeto de lei número 39 de 2020, que dispõe sobre a lei orçamentária. A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, Fernanda Castelha, presidiu a sessão. Juntamente com os demais integrantes da comissão, Ceará da Padaria, relator, e Fabiano Santos Cunha, membro. Foram apresentados comparativos de estimações de receitas, despesas por órgãos e unidades, demonstrativos de despesa com pessoal, obras licitadas e em execução, dentre outros pontos. O valor total permanece o mesmo disposto
para 2020. É uma Copa fiel, mesmo acontecendo a pandemia e todos esses imprevistos, não haverá mudanças, porque isso é outra questão. Entre as emendas apresentadas estão a destinação de recursos para sinalização ciclística do vereador Fabiano Santos Cunha, promoção de eventos culturais, artísticos e turísticos do parlamentar Luiz Carlos Bittencourt, destinação para a construção do Centro de Atendimento Psicossocial, implantação do Ecoponto, dietas clínicas, reformas do antigo PAN, adequação para praça inclusiva e para galpão de reciclagem, propostos pelo vereador Rafael Rios. Das autarquias estão destinados para a Fundação Cultural Calmon Barreto, 7 milhões, o IPREMA, 31 milhões, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, 3 milhões, e o Fundo para Criança e Adolescência de Araxá, 5 milhões de reais. A Lei Orçamentária Anual estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano, contendo um planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis. A leitura do relatório por parte da comissão e a votação em plenário está prevista para a segunda reunião ordinária do mês de dezembro. E a votação vai ser no dia 8, contará com a presença de todos os vereadores e eu acho que, inclusive, eu acho que as pessoas devem ficar atentas a isso para depois elas poderem cobrar o que a gente está votando aqui no plenário. E veja agora o editorial Raio X com a Lavinha Drummond. A Casa do Povo é a Câmara Municipal de Araxá. Alguns dos seus ocupantes estão esvaziando suas gavetas e outros já com novos projetos debaixo do braço. É assim que a banda da democracia toca. A alternância. É por lá que circulam os fiscalizadores do dinheiro público e é por lá também que deve levitar novas ideias para o executivo poder fazer mais e melhor. É assim que reza a esperança de todos nós eleitores. Mas na política velha, vigora a manobra de transferir alguns vereadores para promover os não eleitos. Ora, se você elegeu o seu João, quer seu João na bancada de vereadores. Se você elegeu a Dona Maria, quer Dona Maria onde você achou que ela seria uma boa representante. Enfim, agora novos tempos. E vamos torcer para que essa prática enferrujada seja aposentada e prevaleça a política do exercício dos 15 escolhidos pelo povo. Verdade, verdade, verdade. Até porque, minha gente, elegemos representantes para legislar e não para ocupar cargos na prefeitura. Então, resta torcer para que o bom senso impere. E daí, claro, comecemos a administrar diferente e fazer o prometido, uma política com perfume de vida nova. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E encerra aqui mais uma edição do Semana Ilustrada e eu me despeço de você, telespectador, e agradeço a toda a audiência, não só nesses 2 anos em que eu fiquei à frente do Semana Ilustrada, mas durante estes 18 anos aqui na TV Sintonia. Em todas as fases de reportagem, de apresentação, de tudo que você me acompanhou. Sou muito grata. Muito obrigada. Tchau. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio
João Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831? A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio João Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.